Felipe Guizar Cordeiro, médico preceptor do IoT FMUSP. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fraturas de ossos da perna. O objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre epidemiologia, os mecanismos de traumas, classificações, o diagnóstico, o tratamento e as complicações desse tipo de fratura. Tá? Falando um pouquinho sobre epidemiologia, a epidemiologia das fraturas do osso da perna é muito importante porque é a fratura mais comum de ossos longos, 3 vezes mais comuns em homens do que em mulheres, apresenta um pico bimodal, afetando homens jovens em traumas de alta energia e mulheres idosas em traumas de baixa energia. O pico da incidência dessa fratura, geralmente nos homens, é de 37 anos, aumentando um pouco com a idade conforme o grau de osteoporose vai aumentando. 23% dessas fraturas são fraturas consideradas expostas. Com relação aos mecanismos de trauma, os mecanismos de trauma eles podem ser traumas de alta energia, dentre os quais os acidentes veiculares são os traumas mais comuns, seguidos pelas quedas de altura, traumas diretos e ferimentos por arma de fogo, certo? Os traumas de baixa energia geralmente são traumas esportivos, quedas da própria altura, geralmente em pacientes idosos, traumas torsionais e as fraturas patológicas, que geralmente apresentam alguma lesão lítica nesse osso por conta de algum tumor ou alguma outra patologia, certo? Com relação às classificações, a classificação mais utilizada é a classificação alfanumérica do grupo AO, sendo que o número 4 representa o osso da tíbia e o número 2 a diáfise. A classificação AO ela se baseia em A, B e C, sendo que A são fraturas simples, B fraturas em cunha e C fraturas complexas. Outra classificação utilizada também pode ser a classificação de Cherny, que é uma classificação baseada na contusão de partes moles, visto que o trauma geralmente é de alta energia, esses pacientes podem ter grande acometimento de partes moles. A classificação de Cherny ela é classificada em 4 tipos, sendo que A é uma contusão superficial, A2 geralmente é um ferimento um pouco mais profundo, abrangendo a pele, a tipo 3 geralmente abrange a parte muscular, e a tipo 4 já é um trauma mais complexo, com grandes lesões de partes moles e até uma síndrome compartimental iminente. O diagnóstico dessas lesões, geralmente ele é feito baseado na história, então na história a gente tem que levar em conta aí o mecanismo de trauma, o tempo da lesão, os sintomas prévios e as comorbidades do paciente. Tais informações são muito importantes para a gente identificar a lesão e também norteiam o tratamento utilizado. Outra parte importante aí é o exame físico detalhado desse tipo de paciente. Geralmente o paciente apresenta uma dor intensa na região afetada. A gente precisa procurar ferimentos de pele, lesões associadas, a presença de síndrome compartimental e lesões neurovasculares. Todos esses alteram o nosso tratamento se presentes. Com relação aos exames radiológicos, o diagnóstico ele se faz com um raio-x simples, geralmente o raio-x tem que ser 2 incidências ortogonais. Geralmente a gente usa o AP e o perfil da perna, lembrando que esse raio-x ele precisa incluir o joelho e o tornozelo do paciente, para não deixarmos passar nenhuma fratura interarticular desse paciente. Às vezes solicitamos a radiografia contralateral para a gente conseguir fazer um planejamento cirúrgico melhor. Outros exames que podem auxiliar no diagnóstico, são a tomografia, A tomografia geralmente ela não é utilizada, a não ser que o paciente tenha uma extensão do traço interarticular, e assim para o planejamento cirúrgico ela é importante.
O exame também que pode ser solicitado são as ressonâncias magnéticas, porém essas têm uso bem restrito, geralmente ligadas a lesões ligamentares associadas, né? Lesões ligamentares de joelho ou tornozelo e fraturas de estresse, né? O tratamento desse paciente, ele pode ser tanto conservador quanto cirúrgico. Hoje em dia o tratamento conservador vem perdendo espaço, né? Devido ao paciente ter que ter um retorno mais rápido ao trabalho, né? E os desvios aceitáveis são menos tolerados, né? Então, com relação ao tratamento conservador, geralmente ele é reservado para fraturas fechadas, fraturas com mínimo desvio, né? Fraturas com mínimo desvio e estáveis, né? Geralmente fraturas de baixa energia, com traumas de baixa energia, a gente pode usar o tratamento conservador, né? Em algumas literaturas a gente encontra um desvio aceitável aí com 1 centímetro de encurtamento, 5 graus de valgo, 0 graus de varo, 10 graus no anteroposterior e 5 a 10 graus de rotação externa, né? Esse desvio não são todos os autores que aceitam, mas alguns autores referem isso na literatura. Geralmente o tratamento dessas fraturas ele se faz com gesso ígno-podálico, né? Geralmente esse paciente fica de 3 a 4 semanas com gesso ígno-podálico, sem carga, e aí depois nós podemos trocar esse gesso ígno-podálico por um gesso tipo PTB, né, com bloqueio de extensão do joelho. Geralmente o paciente fica mais 3 a 4 semanas com o PTB também, né? Geralmente o tratamento desses pacientes é um tratamento cirúrgico, certo? Hoje em dia o gold standard para o tratamento da fratura diafisária de tíbia é a haste intramedular bloqueada, né? Essa haste ela tem um resultado muito satisfatório no tratamento desses pacientes com um pequeno grau de complicação, certo? Geralmente essa haste ela é colocada através do joelho. Existe uma discussão entre fazer o transpatelar ou parapatelar. Segundo a literatura isso não tem uma diferença grande, né? Existe a discussão também se a haste deve ser fresada ou não fresada, né? Em alguns institutos ela se faz fresada e outros institutos faz não fresada, né? O ganho da circulação, o estímulo à circulação industrial com a fresagem é um ponto defendido pelos autores que defendem a haste fresada, certo? Outro tratamento pode ser as placas, né? Geralmente as placas são reservadas às fraturas mais proximais ou fraturas mais distais, onde o uso da haste fica mais complicado devido à instabilidade da fratura. Geralmente as placas podem ser usadas placas bloqueadas ou não bloqueadas. As placas bloqueadas são reservadas a fraturas em ossos osteoporóticos ou fraturas patológicas, onde necessita de uma estabilidade angular, certo? Com relação ao tratamento cirúrgico também existe a modalidade dos fixadores externos, né, que podem ser fixadores circulares, como o Ilizarov, ou fixadores uniplanares, né? Esses fixadores têm uma alta taxa, uma taxa um pouco maior de complicações, né? Com relação às complicações, cada tratamento tem as suas complicações, né? Com relação às hastes intramedulares, a gente sabe que a complicação mais comum é a dor no joelho, né? Devido ao ponto de entrada ou até a proeminência da haste, né? A necrose térmica é uma complicação rara, né? Lesão neurológica também é descrita, lesão vascular ou a quebra do material, né? Nas placas, a infecção é a complicação mais comum e também existe a quebra do material. Com relação ao fixador externo, a complicação mais comum é a infecção do trajeto dos pinos de Chance, né? Nas complicações gerais, nós podemos citar a síndrome compartimental, né? Que com certeza é uma das complicações mais devastadoras nesse tipo de fratura. Então o paciente deve ser sempre monitorado, tanto pré-operatório como pós-operatório, né?
Então, esse monitoramento ele deve ser feito com avaliação da pressão dentro do compartimento e pelos sinais de síndrome compartimental, como parestesia, dor à flexão passiva dos dedos, né, dor intratável com medicação ou outros sinais já conhecidos, né. Outra complicação também é a não união, certo? Essa não união ela pode ser uma não união asséptica ou uma não união infectada, né? Outra complicação é a consolidação viciosa, que também costuma acontecer, geralmente pela escolha do tratamento inadequado, né? As infecções também são complicações devastadoras nesse tipo de fratura e geralmente elas estão associadas ao uso de material de síntese, né? E geralmente elas levam até a graus variados de tratamento com antibiótico-terapia ou até mesmo um prolongado tempo de internação, certo? A bibliografia utilizada foi essa. Muito obrigado.